Continuação da leitura do livro Sem Filtro, da Sarah Frier, página 191. Zuckerberg se preocupava mais que o necessário com a concorrência do Twitter. Tendo o Facebook sido a primeira empresa de mídia social a abrir seu capital, ele havia treinado Wall Street no modelo de avaliação apropriado, que era o que mais beneficiava o Facebook. Era o foco em cada movimento que ele fazia. A estratégia do Facebook não visava ao burburinho, e sim sempre ao crescimento. Até o final de 2013, o Facebook gerava cerca de metade de sua receita já com publicidade em celulares. Um progresso dramático em pouco mais de um ano. Graças à forçada mira de Zuckerberg na solução desse problema. A rede social tinha 1,1 bilhão de usuários. Zuckerberg havia provado sua tese de que um negócio de publicidade surgiria onde quer que se houvesse uma rede crescente. As ações do Facebook estavam sendo negociadas a cerca de $50 em dezembro de 2013, um aumento de 80% desde o início do ano, muito além do preço da IPO de $38 quando foi lançado. Wall Street, acostumada a modelar o futuro com base em exemplos comparativos do passado, estava sedento pelo próximo Facebook, que deveria ser o Twitter. Dick Costolo, CEO do Twitter, sabia que não poderia vencer o Facebook no jogo do crescimento, mas ao preparar os documentos para a Comissão de Valores Mobiliários, percebeu que precisariam fornecer a mesma métrica de usuários ativos mensais que o Facebook, que sofreria uma desaceleração nos próximos trimestres. O Twitter não estava tão focado no crescimento como o Facebook e não tinha nenhuma métrica alternativa sobre o impacto ou importância mundial. Além disso, a comissão provavelmente exigiria algo comparável. O Twitter abriu seu capital em dezembro de 2013, com uma IPO a $26 cada ação. E no primeiro dia de negociação chegou a $44,9. Até o final desse mês, as ações alcançaram $74,73, revelando o imenso otimismo do mercado depois de ver o Facebook se recuperar de sua estreia conturbada. O Twitter tinha cerca de 1/5 do número de usuários do Facebook, e toda essa alavancagem supunha que chegariam cada vez mais perto da mesma quantidade. Alguns meses depois, saiu o primeiro informe de rendimentos da empresa. Costolo achou que seria bem recebido, uma vez que haviam vendido muito mais anúncios do que se esperava. Mas estava errado. Os investidores focaram na desaceleração do crescimento do número de usuários, coisa com que ele não esperava que se preocupassem tão cedo. Os investidores perceberam que, se o crescimento da receita seguia o crescimento do número de usuários, o oposto também deveria ser verdadeiro, que qualquer desaceleração no crescimento do número de usuários levaria a uma desaceleração do crescimento da receita, mas não era o caso. Os pontos fortes do Twitter eram difíceis de explicar. Qual era o preço de ser o lugar onde os maiores nomes da política, da mídia, dos esportes falavam a respeito de tudo que interessava ao público, antes de falar sobre os mesmos assuntos em qualquer outro lugar? Ainda que Wall Street não entendesse, o Instagram entendia. O Facebook era o aplicativo a ser vencido em termos de sucesso financeiro e tamanho, e o Twitter era o vencedor em termos de impacto cultural. O Instagram ainda era peixe pequeno em comparação a esses dois, se analisando separadamente da empresa controladora. Estava começando a tentar publicidade, com 1/4 do número de usuários do Facebook e um punhado de figuras públicas usando o aplicativo, mas sua estratégia era bem diferente. O Instagram, sem viralização, estava focado em treinamento e curadoria de conteúdo que poderia servir de exemplo para outros usuários, fazendo com que as celebridades compartilhassem os detalhes dos bastidores de sua vida. O Twitter era baseado em eventos ao vivo e viralização, de modo que queriam que as estrelas o usassem para fazer coisas que dessem início a conversas e levassem a muitos retweets. Em nenhum lugar isso foi mais óbvio que o Oscar de março de 2014. O grupo de parcerias televisivas do Twitter passou meses com a equipe da anfitriã Ellen DeGeneres
discutindo ideias sobre como ela poderia criar um momento tuitável naquele evento de premiação cheio de celebridades. DeGeneres gostou da ideia de tirar uma selfie. A popularidade das selfies cresceu desde que a Apple introduziu uma câmera frontal em seus dispositivos e desde que o Instagram popularizou a fotografia social, selfie. A selfie foi a palavra do ano no Oxford English Dictionary em 2013. Durante o ensaio, DeGeneres viu um lugar marcado com o nome de Meryl Streep, perto do corredor na terceira fila. Ela pensou que sua selfie seria ainda mais emocionante se pudesse envolver a atriz. Representantes da Samsung, grande patrocinadora do Oscar, viram-no a treinar suas falas e a ouviram mencionar o plano. Aproveitaram a oportunidade e ligaram para o executivo de publicidade do Twitter, a fim de garantir que, se DeGeneres postasse, não seria usando seu iPhone pessoal, e sim um da Samsung. A equipe lhe apresentou uma bandeja de opções da Samsung na manhã do evento, todos prontos para uma selfie. Ao vivo, a apresentadora do Oscar, DeGeneres, desceu do palco e foi até Meryl Streep. Bradley Cooper, também na plateia, mas que desconhecia o plano, improvisou, pegando o telefone da mão da apresentadora e juntando outros atores à cena. Jennifer Lawrence, Lupita Nyong'o, Peter Young, Angelina Jolie, Brad Pitt, Jared Leto, Julia Roberts e Kevin Spacey. A postagem resultante imediatamente se tornou a mais popular de todos os tempos do Twitter, retweetada por mais de 3 milhões de pessoas. Quando a equipe do Instagram viu o que o Twitter havia realizado no Oscar e todo o burburinho gerado na mídia, ficou frustrada. Eles não tinham compartilhamento viral, mas faziam mini-versões desse momento coordenados de celebridades a todo tempo. E não só construíam relacionamentos com os principais usuários, mas também faziam a curadoria e promoção do conteúdo de todo o ecossistema de pessoas interessantes, algumas das quais estavam se tornando mini-celebridades por direito próprio. O Instagram, de novo, teve a chance de vencer a concorrência do Facebook de uma maneira diferente da que este usaria. Para o bem ou para o mal, o aplicativo se tornou o lugar perfeito para os momentos aparentemente espontâneos, que na verdade haviam sido coordenados por equipes de marcas corporativas durante meses. Mesmo sem a ajuda da empresa, as marcas estavam encontrando valor no Instagram, alimentado por dólares de publicidade externa e uma crescente quantidade de usuários que perceberam que poderiam ganhar a vida com o aplicativo, como Paige Hathaway com fitness e Kourtney Dasher com seu cachorro, Tuna. Foi durante essa fase mais comercial e estratégica do Instagram que o primeiro funcionário da empresa, o arquiteto da equipe de comunidade, Joshua Riedel, decidiu sair para fazer um mestrado em escrita criativa. Bailey Richards, um dos primeiros contratados de Riedel antes da venda, que havia encontrado os primeiros fotógrafos, artistas e atletas que entrariam para a lista de usuários sugeridos, também decidiu que era hora de seguir em frente. A inovação artística e mágica dos primeiros dias do Instagram estava diminuindo, estavam abandonando a empresa. E os funcionários originais eram muito menos numerosos que os transplantados do Facebook e as novas contratações. Systrom disse a seus funcionários que agora estavam lidando não só com uma comunidade de usuários, e sim com várias, e que talvez não fossem capazes de alcançar a todas. De modo que precisavam escolher. Ele argumentou que, além das celebridades tradicionais, o Instagram precisava usar seus recursos limitados para cultivar relacionamentos muito bons com alguns tipos de usuários, nas áreas de moda, fotografia, música e grupos de adolescentes, que não priorizariam imediatamente relacionamentos nas áreas de alimentos, viagens, design de interiores ou qualquer outra moldada pela popularidade do aplicativo, porque qualquer divulgação sinalizaria um compromisso de longo prazo, e eles não queriam fazer promessas que não poderiam cumprir. Antes de ir embora, Riedel tentou escolher pessoas habilidosas para melhorar o relacionamento do Instagram com seus usuários em todas as categorias prioritárias. Não gente de tecnologia, mas que fizesse parte dos mundos que deveriam alcançar e que fossem muito sinceras. Ele contratou funcionários como Andrew Owen, que dirigia um festival anual de fotografia, além de Pamela Chen, da National Geographic,
para convencer fotógrafos e artistas céticos de que o Instagram era um lugar legítimo para mostrar seu trabalho, Christian Joy Watts provinha de uma agência criativa e focaria em moda, cultivando uma base de usuários já empolgada. Ele também contratou Liz Pearl, do Huffington Post, para focar nos jovens, especialmente nos adolescentes, que seriam a chave para o futuro do aplicativo. Funcionários como esses eram segurança encarregados de manter a comunidade positiva e de reconhecer contas futuras que poderiam ser exemplos para os demais usuários. David Swain, diretor de comunicação do Instagram, gostava de dizer duas coisas sobre a estratégia da mídia. Uma delas era estender a lua de mel, manter as pessoas se sentindo bem com o Instagram pelo maior tempo possível após o casamento com o Facebook. A outra era não estrague tudo, evitar perder a confiança do usuário, como o Facebook perdera. Para atingir esses objetivos, pensava, o Instagram precisava que a maior parte do que se dissesse na imprensa sobre si fosse a respeito de seus melhores usuários e não da própria empresa. E o Instagram, que precisava ficar nos bastidores pelo maior tempo possível, tinha de fazer uma constante campanha de influência para si próprio. Swain era um veterano do Facebook, que entrara na equipe de comunicação da empresa em 2008 e ajudara a enfrentar várias crises públicas. Ele entendia o que significava tentar explicar mudanças na estratégia da empresa e a um público cético. Antes de ir para o Instagram, em 2013, ele era responsável pela RP do Facebook, especificamente no relacionamento com desenvolvedores de jogos externos, que estavam construindo negócios sobre as redes de amigos dos usuários no Facebook. Esse compartilhamento aberto de dados com os desenvolvedores, em 2018, criaria problemas para o Facebook com os reguladores do mundo todo. As pessoas não tinham dúvidas sobre o Instagram, do modo como Swain queria sair à frente e reforçar todas as coisas que aconteciam no aplicativo, de uma maneira que parecia natural e útil, como se não houvesse sido ideia da empresa. O foco da equipe de comunicação era facilitar a vida dos repórteres. Swain se reunia com jornalistas para explicar como entender tendências e eventos do Instagram. Porsche pessoalmente instalou uma tela sensível ao toque para o e-News, um canal de TV por assinatura, dedicado a celebridades, poderia discutir com mais facilidade publicações importantes do Instagram, como uma alternativa ao Twitter. Liz Bourgeois, também da equipe de comunicação, divulgaria as histórias da mídia sobre as tendências do Instagram. A maioria dos usuários conhecia as hashtags comuns do Instagram, como NoFilter, para uma foto autêntica e não editada, ou TBT, para Throwback Thursday, para postar uma foto do passado bem recente, como da última quinta-feira. Bourgeois tentaria despertar o interesse da mídia para novas hashtags, como Cat Band. Nesse canto do Instagram, as pessoas postavam seus felinos com instrumentos musicais para parecer que estavam tocando. Se os repórteres de revistas e blogs solicitassem ao Instagram as melhores contas a ser seguidas em um país ou setor em particular, o pessoal que cuidava da comunidade mandava nomes em apresentação de slides ou listas, como a das 10 principais contas do Instagram em Londres, ou os melhores novos fotógrafos de moda para seguir no Instagram. Era um trabalho complicado, porque quem quer que eles selecionassem ou mencionassem teria sua conta mais facilmente descoberta por meio da busca do Google e, portanto, mais chances de ser escolhido pelas marcas para fazer promoções pagas. O Instagram não queria que se soubesse que estava selecionando os favoritos, fomentando a carreira de alguns usuários em detrimento da de outros. Apesar dos esforços de monetizar o Instagram por meio de seus usuários modelo, a empresa ainda não aprovara publicamente a aceitação de dinheiro para promover produtos. No total, as marcas estavam pagando cerca de 100 milhões de dólares, uma quantia experimental, pelo novo tipo de trabalho em 2014. Mas o setor estava prestes a explodir.
Como declaravam as diretrizes do usuário do Instagram, cujo tom fazia parecer que falava com uma criança. Quando você pratica qualquer tipo de comportamento autopromocional no Instagram, as pessoas que compartilham esse momento com você ficam tristes por dentro. Pedimos que você mantenha suas interações no Instagram significativas e genuínas. Significativas e genuínas? Nesse caso, significava que qualquer tipo de propaganda tinha que parecer não forçada, como se houvesse sido uma decisão orgânica da pessoa que postou. As celebridades eram aconselhadas a se apresentar como acessíveis e vulneráveis. Assim como os anunciantes, solicitava-se que postassem somente anúncios esteticamente agradáveis, sem etiqueta de preço. Os funcionários do Instagram queriam que seu produto fosse comercialmente importante, grande e bem-sucedido e competitivo como o Twitter, mas que contribuísse de maneira significativa para o Facebook, que não fosse engolido e arruinado pela empresa maior. Seria melhor se parecesse fácil. A nenhum jornalista pediam que se destacasse Charlie Post ou a equipe da comunidade. Em vez disso, era uma vitória quando as capas das revistas mostravam fotos ou usuários do Instagram. A surpresa conquista da empresa foi uma capa relacionada ao Instagram na edição de setembro de 2014 da Vogue, a revista de moda mais importante do ano. Ela mostrava Joan Smalls, Cara Delevingne, Kelly Kloss, Arizona Muse, Eddie Campbell, Iman Hammond, Fei Fei Sun, Vanessa Ashente e Andrea Diacono, com a manchete As Instagirls, modelos do momento nas roupas da temporada. A matéria falava sobre como a popularidade do Instagram estava começando a levar essas mulheres às passarelas mais importantes, como as maiores casas de moda, dando-lhes voz. Os esforços do Instagram de visitar essas publicações e ensinar-lhes a escrever matérias sobre o aplicativo estavam valendo a pena. Com isso, a empresa por fim chamou a atenção da pessoa mais poderosa da indústria da moda, Anna Wintour, editora-chefe da Vogue. A colaboração foi mutuamente benéfica, explicou ela. As garotas estavam usando o Instagram como uma maneira de se apresentar a seu público e conversar com ele por um meio visual, que nunca havia sido aberto a ninguém. E para uma publicação como a nossa, que prioriza o visual, de fato, para a empresa, a conexão é instantânea. Enquanto isso, o Facebook ainda estava tentando criar uma solução para conseguir que mais celebridades aderissem à sua rede social. Em 2014, eles criaram um aplicativo chamado Mentions, que as celebridades poderiam usar para localizar e se comunicar com seus fãs do Facebook mais facilmente. Também criaram um aplicativo chamado Paper, cujo foco era o conteúdo de alta qualidade dos editores e que transformava inteiramente o Facebook em uma experiência mais parecida com uma revista, como um flipboard. Ambos os produtos fracassaram. Além da inconveniência de serem aplicativos separados, exigindo um download separado, eram soluções tecnológicas para um problema que o Instagram estava resolvendo com a interação e curadoria humanas. O Twitter era bom em relacionamentos com celebridades e figuras públicas, mas ao contrário do Instagram, não tinham nenhum tipo de curadoria humana ou opinião sobre a qual seria seu conteúdo ideal. O Twitter, como o Facebook, apresentava-se como uma plataforma neutra, governada pelo que quer que as massas desejassem ver, por meio de retweets e comentários sobre o conteúdo. Os executivos do Twitter diziam que eles eram a ala da liberdade de expressão do Partido da Liberdade de Expressão. Seu papel não era ficar no caminho. A maior oportunidade que perderam foi o aplicativo Vine. A quantidade de astros que tinha rivalizava com a do YouTube. Quando a produção de conteúdos do Vine começou a desacelerar, o Twitter acrescentou um botão Revine
para que as pessoas pudessem compartilhar os Vines de outras em seus próprios feeds. A mudança teve um efeito colateral inesperado, semelhante ao que poderia ter acontecido com o Instagram se eles acrescentassem um botão de recompartilhamento. Como os usuários podiam compartilhar o conteúdo de outros em seus próprios feeds, não havia mais motivação para criar enquetes criativas que demandassem tempo. Alguns anos depois, a produção de conteúdo original do Vine era pouca, exceto a de profissionais. Então, essas estrelas perceberam que tinham influência. 20 dos principais Viners se uniram para negociar com o Twitter, dizendo que, por cerca de 1 milhão para cada um, postariam todos os dias pelos próximos 6 meses. Se o Twitter rejeitasse o acordo, eles começariam a gostar do Vine, para pedir os seguidores que os encontrassem no Instagram, YouTube ou Snapchat. O Twitter recusou, as estrelas abandonaram o aplicativo e, com o tempo, o Vine acabou. Em 2014, 3 meses depois da capa da Vogue, o Instagram anunciou que havia atingido 300 milhões de usuários, portanto, eclipsara o Twitter em tamanho. Evan Williams, cofundador do Twitter, por fim falou publicamente o que dissera em particular todas as vezes que recusara comprar o Instagram. Se pensar no impacto que o Twitter tem no mundo em relação ao Instagram, é bastante significativo, revelou a Fortune. Coisas importantes são publicadas no Twitter e líderes mundiais conversam no Twitter. Enquanto isso acontecer, sinceramente, não dou a mínima para o fato de um Instagram ter mais gente olhando fotos bonitas. O que Porsche entendeu e que todo mundo acabaria entendendo era que o poder do Instagram não estava no que era postado lá, e sim na maneira como essas postagens faziam as pessoas se sentirem. Como não havia compartilhamento no Instagram, o foco não era notícias e informações, mas indivíduos, e o que eles queriam apresentar ao mundo. E se os outros achavam que eles eram interessantes, ou criativos, ou atraentes, ou valiosos, fotos bonitas eram apenas ferramentas do Instagram, na busca pela compreensão e validação da sociedade por meio de likes e comentários, e até dinheiro, dando aos usuários uma pequena fatia do poder sobre o seu próprio destino. Foi com essa visão que Porsche conquistou o Oscar em 2015. Ele pensou psicologicamente: o que alguém poderia querer depois de semanas de malhação para caber em um vestido, depois de horas de cabeleireiro, maquiagem e escolha de acessórios, em uma rara oportunidade de vestir a roupa de um designer exclusivo e celebrar uma realização pessoal importante? Todos, inclusive aqueles mais fotografados do mundo, gostariam de uma foto perfeita. A empresa contratou Mark Seliger, um famoso fotógrafo de retratos da revista Rolling Stone, e montou um estúdio de fotografia na festa da Vanity Fair, com móveis vitorianos para as poses, mais de 50 celebridades, incluindo Oprah Winfrey, Lady Gaga e o diretor de Birdman, Alejandro González Iñárritu, posaram para Seliger. Todos os retratos resultantes foram compartilhados e, é claro, no Instagram, sem impressões digitais corporativas. Capítulo 8. A busca pelos dignos do Instagram. O Facebook ter comprado o Instagram foi como colocá-lo no micro-ondas. No micro-ondas, a comida esquenta mais rápido, mas dá para estragá-la facilmente. Essa é a frase do ex-executivo do Instagram. Bem, vou continuar a leitura do capítulo 8 no próximo episódio para não me estender muito. Até logo, tchau, tchau.